Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje mais um devocional no livro de Salmos, o Salmo de número 139. Vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus, obrigado por tua fidelidade, por tua misericórdia, pela tua palavra que é viva. Que nós possamos a cada dia, Deus, nos alegrarmos e ser capacitados pelo teu Espírito Santo para colocar em prática a tua palavra, Deus. Nós te louvamos e oramos pelo nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Então hoje o Salmo de número 139 diz assim a palavra do nosso Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei, para onde fugirei da tua... Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abominam os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Salmo 139 aponta duas características muito importantes sobre Deus. Ao mesmo tempo em que o percebemos como o grandioso Deus onisciente e onipresente, ele se revela com uma preocupação pessoal em relação ao homem que reflete o seu cuidado paternal. Tanto um quanto outro aspecto, eles devem nos encher de temor. Deus, ele se importa com as nossas ações mínimas, aparentemente sem importância, né? Quando ele afirma aqui, o salmista, quando me assento e quando me levanto. Ele nota os nossos pensamentos e motivações por trás deles, né? De longe penetras os meus pensamentos. Deus investiga todos os nossos caminhos. Ele avalia corretamente cada palavra antes que chegue à língua. Nós devemos despertar para um sentimento de reverência em relação a Deus quando pensamos em sua onisciência e em sua onipresença. O que você faz quando ninguém está olhando? É uma pergunta importante que revela muito a respeito do seu caráter. Mas entenda, nós nunca estamos sozinhos. Os olhos do Senhor estão sempre sobre nós. Ele sonda e nos conhece. Cada passo que damos, o que fazemos nas horas acordadas à noite, todo o nosso modo de agir e de pensar, tudo está sempre diante da presença de Deus. Isso deve nos conduzir a um temor reverente, a um temor que nos conduz à cruz. Porque imagine você que o Senhor nos conhece e conhece a nossa natureza pecaminosa desde a queda, desde lá de Adão. E mesmo assim,
Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ou seja, Deus, ele não se surpreende com os nossos pecados, mas ele requer de nós confissão, contrição. Por que nós hesitamos tanto em confessar, se Deus já conhece todas as coisas? Nós somos miseravelmente orgulhosos. Graças a Deus por sua misericórdia e por seu Espírito que age em nós. No versículo 7 nós lemos: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Duas perguntas retóricas que servem para provar que o salmista, e na verdade, todos, ninguém jamais pode colocar-se fora do cuidado, do alcance desse cuidado pessoal de Deus. As 4 suposições que seguem aqui nos versículos, apenas reforçam essa ideia. Ele fala: se subo aos céus, se faço a cama no mais profundo abismo, no versículo 8, se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, versículo 9, se digo as trevas me encobrirão, no versículo 10, em cada uma dessas suposições, Deus se faria presente, porque Ele está em todo o lugar. Ele não está apenas em todo lugar, como Ele tem o conhecimento de todas as coisas. O relato magnífico, do modo maravilhoso pelo qual o salmista ali foi criado, esse relato que ele dá ali, a maneira como Deus já sabia tudo o que estava acontecendo, na maneira como ele está sendo formado, inclusive, revelam o poder de Deus. Nós podemos confiar no plano soberano de Deus sobre a história da humanidade que culmina em Cristo e sobre a nossa história pessoal. Deus nos trata individualmente. Isso é de um significado tremendo. Deus nos trata com pessoalidade, sem que com isso nos coloque no centro da história. O centro continua sendo Ele mesmo. A maneira como Ele nos trata diz respeito à glória dEle. Em épocas tão nebulosas, como essas que nós vivemos hoje, e de confusão para alguns, é importante ressaltar alguns aspectos dessa porção específica aqui a partir do versículo 7. Note como o salmista, ele se refere à onisciência de Deus penetrando toda a sua vida desde o ventre. A Bíblia, sem sombra de dúvidas, ela coloca a dignidade do ser humano desde a sua mais remota manifestação. O salmista refere-se ao próprio Deus, o observando enquanto indivíduo, considerando a sua história, demonstrando, Deus demonstrando a sua onisciência, desde o momento em que ele, o próprio Deus, o está formando, tecendo ali no interior, no seio de sua mãe, no versículo 13. Davi dá graças a Deus porque foi formado de um modo assombrosamente maravilhoso por Deus, no versículo 14. Ele reconhece que seus ossos não ficaram encobertos a Deus. E o versículo 16, ele é muito significativo. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Me viram. O salmista aqui declarando a sua individualidade, a sua pessoalidade, mas ele é visto ainda em substância, ainda informe. Ele já é tido ali, considerado aos olhos de Deus como uma pessoa que tem os seus dias escritos e determinados por esse Deus que é onisciente. Perceba as implicações do poder de Deus sobre a vida e de quando começa a vida mesmo. O nosso Deus é maravilhoso. A postura que nós temos que ter como cristãos diante da vida é de reverência e de temor diante desse Deus que tudo sabe e tudo vê. O Senhor conhece todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Os seus olhos nos viram quando a substância, quando ainda era informe. Não podemos viver de qualquer jeito. Que o Senhor nos guie pelo caminho
eterno. Que nós possamos ser a semelhança de Davi, né? Ele, de uma hora para outra no Salmo, ele muda o seu tom, né? Ele afirma: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Nós, irmãos, somos do Deus vivo, pertencemos ao seu povo. Nós devemos aborrecer todos aqueles que contrariam a palavra de Deus, todos aqueles que não temem ao Deus vivo, mas com reverência e com temor, tendo cuidado de nós mesmos, né? Para que venhamos a andar de acordo com o que Deus espera de nós. Então, que a nossa oração possa ser igual à do salmista mesmo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que bom que podemos confiar nesse Deus que tudo sabe e que tudo vê, que nos formou, que nos acompanha desde o início da nossa jornada e tem um plano com um objetivo, né? Que é dar toda a honra e glória ao nome dele. Que esta palavra nos encoraje, nos fortaleça e realinhe o propósito da nossa vida, que é realmente dar glória a Deus e ser luz neste mundo de trevas, nesse mundo de homens de sangue que não temem a Deus e que, na verdade, odeiam a Deus. Então, meus irmãos, que possamos nos fortalecer na palavra do Senhor, que é a verdade. Que Deus te abençoe. Vamos ter mais uma palavra de oração. Bondoso Deus, que o Senhor nos instrua, que o Senhor derrame sobre nós de um temor reverente à Tua palavra. Nos ajude, Senhor, nesse mundo de trevas, a confiar em Ti, a não nos deixar levar pelo engano, pela mentira. E obrigado, porque neste mar revolto nós podemos confiar no Teu cuidado, no Teu suporte, no Teu abrigo. Obrigado por o Senhor ser esse Deus grandioso, mas que também se importa com os detalhes das nossas vidas. E assim nós agradecemos e oramos em nome de Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você, tenha uma boa semana e até logo mais.